que a gente vai estudar é a definição de independência linear. E essa definição ajuda a gente a entender quais condições devem ser satisfeitas para que dentro de um conjunto de vetores, um deles possa ser escrito como combinação linear dos outros, dos outros vetores desse conjunto. Bom, então a gente diz que um conjunto de vetores 1, 2 até o k é linearmente independente se a única maneira de fazer uma combinação linear desses vetores e gerar um vetor nulo, lembrando que esse vetor aqui tem coordenada 0, 0, é se a gente usar essas constantes iguais a zero. A gente sabe que toda vez que a gente multiplica um vetor qualquer pela constante zero, a gente obtém um vetor nulo. E se a única maneira de gerar o vetor nulo a partir dos vetores U for essa aqui, que a gente chama de solução trivial, a gente diz que eles são linearmente independentes, ok? Então, a gente normalmente usa as iniciais LI para ficar mais fácil. E aí, esses vetores são LI se a única combinação linear deles que gera o vetor nulo é aquela em que todas as constantes são nulas. Caso contrário, ou seja, se existir uma equação desse tipo aqui que gera o vetor nulo em que alguma dessas constantes é diferente de zero, a gente diz que esses vetores são linearmente dependentes e a gente usa a sigla LD. Bom, vamos ver alguns exemplos. Bom, então, no primeiro exemplo, eu quero mostrar aqui todo o conjunto um ou 2 até o k, em que um desses vetores, eu vou colocar aqui como sendo o último, mas tanto faz, né? A ordem aqui não interfere em nada. Todo conjunto que contém um vetor nulo é linearmente dependente, tá? Então, para a gente ver isso, basta notar que a gente pode fazer a seguinte combinação linear. 0 vezes o 1 mais 0 vezes o 2 e assim por diante, mais 0 vezes o k. Então, vou usar todas as constantes iguais a zero para os vetores U e vou fazer 1 vezes o vetor nulo. E essa combinação linear aqui, o que ela vai resultar? Cada um desses vetores aqui, como eu estou multiplicando o vetor pela constante zero, esse vetor aqui vai ser o vetor nulo, esse vetor aqui vai ser o vetor nulo, e esse vetor aqui vai ser o vetor nulo também, tá? Porque eu estou multiplicando aqui pela constante zero. Agora, aqui eu estou multiplicando pela constante 1, mas eu estou multiplicando pela constante 1 o vetor que tem as duas coordenadas iguais a zero. Então, esse vetor aqui também é um vetor nulo e, portanto, se eu somo um vetor nulo com um vetor nulo, eu obtenho o próprio vetor nulo. E o resultado dessa combinação linear aqui é zero, tá? O vetor nulo zero. Então, o que isso aqui mostra pra gente? Isso aqui mostra que existe uma combinação linear dos vetores no conjunto, nesse conjunto aqui, que gera o vetor nulo zero, em que, pelo menos, uma constante é diferente de zero. Então, o que isso aqui mostra pra gente? Que existe solução para essa equação aqui em que eu não uso todas as constantes iguais a zero. Isso aqui, por sua vez, pela definição, significa que esses vetores são LB, ok? Então, independente de quem sejam os vetores que estão aqui, quaisquer que sejam esses vetores,
Se o vetor nulo está incluído no conjunto, esse conjunto é LD. Esse é o exemplo 1. No exemplo 2, eu quero analisar o que acontece com um conjunto que tem um vetor só. Então, se esse conjunto tem um vetor só, existe uma única forma, um único tipo de combinação linear, que é lambda u igual a zero. E aí tem duas possibilidades, tá? Então, lembrando que se u tem coordenadas x, y, então lambda u é igual a lambda x, lambda y, e eu quero que isso aqui seja igual ao vetor nulo, e isso aqui implica que lambda x é igual a zero e lambda y é igual a zero. Isso aqui implica que ou lambda é zero, ou lambda é zero, ou x e y são iguais a zero. E isso, por sua vez, implica que ou lambda é zero, ou u é o vetor nulo. Então, o que acontece aqui? Para que essa combinação linear resulte no vetor nulo, eu tenho duas possibilidades. Ou essa constante tem que ser zero, ou esse vetor tem que ser o vetor nulo, tá? Então, se o u é o vetor nulo, a gente pode tomar lambda diferente de zero. E como a gente já viu no exemplo anterior também, esse conjunto é LD. Agora, se o u for diferente do vetor nulo, isso significa que ou x ou y são diferentes de zero, e aí para essas duas equações serem satisfeitas simultaneamente, obrigatoriamente o lambda tem que ser zero, então eu só tenho a solução trivial, tá? Só temos a solução trivial lambda igual a zero, e portanto esse conjunto é LI. Então, um conjunto que tem um vetor só, LD, se o vetor é o vetor nulo, e LI, se esse vetor é diferente do vetor nulo. No exemplo 3, eu quero verificar se o conjunto que tem os vetores 1, 0, 1, 1 e 3, 2 é LI ou LD. Tá? Bom, então, o que a gente precisa decidir? Se existe uma combinação linear desses três vetores, em que uma das constantes que aparece na combinação linear é diferente de zero, e essa combinação linear gera o vetor nulo. Então, eu vou usar as constantes A vezes 1, 0, mais B vezes 1, 1, mais C vezes 3, 2, e eu quero que isso aqui resulte no vetor nulo. Então, agora o que a gente precisa fazer é verificar se a gente consegue encontrar A, B e C, de modo que pelo menos uma dessas constantes seja diferente de zero e que essa equação aqui seja satisfeita. Bom, então vamos abrir vamos fazer a conta dessa combinação linear aqui em termos de A, B e C. Então, eu vou ficar com A0 mais BB mais 3C, 2C. E isso aqui vai me dar A mais B mais 3C. E aqui eu vou ficar com B mais 2C. Isso tem que ser 0, 0. E, portanto, eu tenho duas equações.
A mais B mais 3C tem que ser 0. E B mais 2C tem que ser igual a 0 também. Bom, então a gente observa aqui que a gente tem duas equações para encontrar três incógnitas. E acontece que esse tipo de sistema linear aqui, né, um sistema com duas equações de primeiro grau, equações lineares, ele sempre tem infinitas soluções, porque eu tenho menos equações do que o número de incógnitas que eu tenho que determinar. Lembrando que esse sisteminha aqui sempre tem pelo menos uma solução, que é A, B e C iguais a zero. O que a gente precisa decidir é se existe uma solução além dessa. Bom, então, como eu tenho três incógnitas e só duas equações, eu vou ficar com uma variável livre, que a gente chama, né, que é uma variável que pode assumir qualquer valor. E aí eu vou escolher essa variável livre como sendo C, tanto faz, poderia escolher A, B ou C. Então eu vou deixar o C ser variável livre, uma vez que o C está determinado, essas duas equações determinam quem é B e A, tá? Então, da segunda equação, a gente tem que B é igual a menos 2C, e da primeira equação, a gente tem que A é menos 2C mais 3C igual a zero, e, portanto, A é igual a menos C. Então, observem que a gente tem infinitas possibilidades para a escolha de A, B e C. Então, se eu faço C igual a 1, então eu tenho A igual a menos 2 e B igual a menos 1. Não, ao contrário, né? A é igual a menos 1 e B é igual a menos 2. E isso aqui vai me dar a combinação linear menos 1, 0, menos 2 vezes 1, 1, mais 1 vezes 3, 2. E a gente vê claramente que essa combinação linear aqui vai dar 0, 0. Tá? Então, isso aqui é só uma possibilidade, né? Eu poderia escolher C como sendo qualquer outro número real. E a gente vê disso aqui que os vetores são LD. Bom, então, isso vai acontecer sempre que a gente tiver mais do que dois vetores dentro desse conjunto aqui. Porque observem que o número de variáveis nessa equação, o número de incógnitas que a gente tem nessa equação, de constantes que a gente precisa determinar, é igual ao número de vetores que aparece nesse conjunto aqui. E o número de equações é sempre 2, porque é igual ao número de entradas do vetor. Nesse caso, a gente está trabalhando com duas entradas reais, então eu vou ter sempre duas equações. Então, sempre que eu tenho mais vetores do que 2 aqui, essa equação sempre vai me dar um sisteminha com duas equações e mais de duas incógnitas. A gente sempre vai cair nesse caso em que a gente tem infinitas soluções. Tá? A gente vai falar sobre isso depois. Ok. No próximo exemplo, esse é o exemplo 4. Eu quero verificar se o conjunto que tem os vetores 1, 0 e 1, 1 é LI ou LD. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A vezes 1, 0 mais B vezes 1, 1 igual a 0, 0. Eu preciso verificar se essa equação aqui, que vai me dar um sisteminha com duas incógnitas agora e duas equações, só tem a solução trivial, que é A e B iguais a 0, ou se tem outra solução. Tá? Bom, então isso aqui vai me dar A mais B e B aqui. Isso tem que ser 0, 0.
E aí as equações vão ser A mais B igual a zero e B igual a zero. Então, essa equação aqui já implica que o B tem que ser obrigatoriamente zero. Da equação de cima, a gente vê que o A também tem que ser igual a zero e, portanto, essa equação só tem a solução trivial A igual a zero e B igual a zero e, portanto, os vetores são LI, ok? Então, a gente vê aqui agora que, no caso em que eu tenho só dois vetores aqui, eu vou ter uma equação, um conjunto de equações com duas equações, duas incógnitas, e aí pode ser que a gente consiga chegar a uma solução única, que é sempre a solução trivial, como a gente tem aqui, tá? E aí, nesse caso, os vetores vão ser LI. Bom, no próximo exemplo, eu quero verificar se os vetores 1, 1 e -1, -1 são LI ou LD. Então, mesma história. Eu vou fazer uma combinação linear desses vetores que gera o vetor nulo. E agora eu quero verificar se essa equação aqui só tem a solução trivial, A e B iguais a zero, ou se existe uma outra solução em que pelo menos A ou B é diferente de zero. Então isso aqui vai dar A menos B. A menos B igual a zero, zero. E agora isso vai implicar um conjunto com duas equações, mas que são duas equações iguais. Tá? Então, o que acontece aqui? Essa equação aqui não fornece nenhuma informação adicional que a equação de cima já não fornecia. Então, essas duas equações implicam somente uma coisa, que A é igual a B. E aí, eu vou usar o B como variável livre. E aí, uma vez que o B está determinado, o A está determinado também, porque eles têm que ser iguais. Então, isso implica que eu tenho infinitas combinações lineares desses vetores que geram um vetor nulo. Posso escolher B igual a 1, por exemplo, B igual a 2, tanto faz. E aí, isso implica, por sua vez, que os vetores são LD. Tá? E é óbvio que a gente consegue ver aqui claramente que esse vetor, -1, é combinação linear desse, é um múltiplo desse aqui, né? Isso aqui não é coincidência, está relacionado com o fato desses vetores serem LD, que a gente vai ver daqui a pouco.